Pode falar. Tá dando, né? Isso, Camila Juscelio do Grupo Estado, doutor. Boa tarde. Doutor, eu primeiro queria saber a teoria do senhor sobre o que aconteceu e se o senhor, como médico, como médico biológico, já viu algum episódio de sonambulismo acontecer com ela? Esse remédio que a deputada costuma tomar, que é o Stilnox, né? Ele provoca alguns casos de sonambulismo. Isso poderia ser, né? Esse é um dos questionamentos que estão no ar. Então, são essas duas coisas. Qual a teoria do senhor sobre o que aconteceu e se o senhor já viu a deputada ter algum caso de sonambulismo? Vamos lá, de trás para frente, sobre sonambulismo. Apesar de o Stilnox eventualmente poder provocar isso, e apesar de ela usar o Stilnox há muito tempo, eu pessoalmente nunca vi nenhum episódio de sonambulismo acontecer com ela. Tá? Nunca vi nesses 6 anos que a gente convive diariamente. Em relação ao que eu penso que aconteceu com ela, eu vou te dar algumas certezas e algumas hipóteses. Certezas, ela sofreu um traumatismo crânioencefálico e raquimedular, quer dizer, da coluna cervical. Tá? Isso é um fato. Tá? Um traumatismo, na verdade, crâniofacial e raquimedular. Ponto. Isso é um fato constatado medicamente. E isso poderia ter, teoricamente, algumas causas. Tá? Ela pode ter sido agredida, ou quero dizer que agressões físicas podem provocar este tipo de padrão de lesão e, eventualmente, uma queda já sem consciência, batendo, né, contra determinados obstáculos, também pode causar isso. Então, essas são as duas hipóteses com as quais a gente trabalha. Só um minuto, gente. Tem alguma coisa pitando na cozinha. Dá uma olhada lá. A pessoa que é insônia, que escuta tudo. Estou escutando um pipipi na cozinha lá. Pode sair às vezes aqui. Posso perguntar mais? O próximo veículo agora. Não, é complementar, Camila? Eu acho que a pergunta que rodou pelas redes sociais, Sim. né? Que eu acho que é uma oportunidade do senhor esclarecer. Perfeito. Estamos todos. Perfeito. O senhor agrediu a sua mulher? Jamais. Primeiro, assim, é muito importante. Eu nunca agredi ninguém. Em nenhum momento da minha vida, nunca. Eu nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um murro em ninguém. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. Eu jamais faria isso. Então, assim, é exatamente por esta razão que tudo que eu pude fazer para tentar comprovar o contrário, eu estou fazendo. Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento, assim, me coloquei inteiramente à disposição de absolutamente tudo, da imprensa, de tudo, exatamente por isso. Doutor Daniel, voltando da TV Band, Pois não. por que se demorou tanto a fazer o registro dessa ocorrência e até mesmo por que ela não foi feita na Polícia Civil, na Polícia Federal? E complementando, o senhor estava no apartamento no dia que a deputada foi agredida, o que aconteceu com a deputada, o senhor não viu nada? Sim, muito obrigado pela oportunidade de falar isso. Eu estava no apartamento, tá? Eu tenho um problema que eu tenho certeza que vários aqui têm também, que é roncar. Eu ronco muito. Então, às vezes eu ronco e às vezes eu ronco muito. Né? Então, por essa razão, eu durmo em outro quarto, que não o quarto em que ela dorme. Até em respeito ao sono dela, que é muito mais leve do que o meu. Eu tenho um sono muito pesado, tá? Então, assim, eu não ouvi nada exatamente porque eu estava dormindo em outro quarto, que não é colado ao quarto dela, com a porta fechada e, novamente, como não há absolutamente nenhum sinal de luta corporal, o que eu imagino que tenha acontecido, respondendo à pergunta da Camila do Estadão, foi ou ela caiu já sem consciência contra algum obstáculo, ou ela teve a sua consciência retirada e daí foi agredida. Então não tem luta, não tem grito e lesões bem aplicadas no corpo humano não vão provocar tanto barulho. Exatamente por isso que eu não escutei nada. E aí, por que não foi feita a ocorrência logo após? Primeiro porque quando eu a vi, a primeira hipótese que eu tive, e que ela também falou, ela disse eu caí. Então, primeira coisa, eu imaginei se tratar de um acidente doméstico. Ele me perguntou, o que aconteceu? Eu no chão, eu falei, eu caí, aí ele foi me socorrer. Bom. Até quarta de manhã, eu tinha achado que eu tinha tomado um tombo. E aí, como foi aparecendo, até agora está aparecendo hematomas em lugares que ainda não tinham aparecido, né? Então, assim, a gente achou que fosse uma queda
Minha mãe já teve um princípio de AVC, mais ou menos na minha idade, 2 na verdade, ela chegou a ficar paralisada de um lado, depois voltou. Falei, ó, tive um princípio de AVC, caí, desmaiei, e a preocupação era com os primeiros socorros. Como é que você vai fazer um boletim de ocorrência porque você caiu em casa? É uma coisa meio surreal. Quando a gente viu os exames, e até eu posso mostrar para vocês, saiu aí uma notícia de que eu entrei com nome falso, os exames estão com o meu nome, Joyce Cristina Hasselmann. É muita loucura. Aí nós nos assustamos, pelo volume de fratura mesmo. Aí ele falou, ó, pode ser uma queda, mas você teria que ter batido em mais de um lugar, né? Batido em mais de um lugar, ou pode ser uma agressão. Então, a partir daí, sim, nós procuramos as autoridades. Você falou da Polícia Federal? Eu posso te responder. A Polícia Civil está no caso, sim, tá? Inicialmente, eu pedi a DEPOL para compartilhar com a Polícia de São Paulo, que é quem investiga todas as ameaças de morte que eu tenho, e são muitas. A DEPOL, né, tem gente que está colocando o trabalho da DEPOL em risco. Ah, a DEPOL é a polícia que não investiga. Não é verdade. A última pessoa que me ameaçou de morte com possibilidade de fazer alguma coisa, que era alguém que tinha porte de arma, não posse, andava armado, quem descobriu foi a DEPOL, e em São Paulo. A DEPOL aqui, do DF, descobriu quem era em São Paulo, passou para a Polícia Civil, o processo foi aberto e essa pessoa já está respondendo na Justiça. Então a DEPOL é a instância para investigar crimes que ocorram dentro de um imóvel público, de um departamento público para um deputado, que é o caso, de qualquer sorte. A DEPOL tem uma parceria com a Polícia Civil, a delegada da Delegacia da Mulher já entrou em contato, eles estão em contato com, compartilhando as informações, o meu depoimento. Eu falei com o delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Robson, já marquei com ele uma conversa, por mais que o depoimento já tenha sido compartilhado, já marquei com ele uma nova conversa, inclusive o exame de corpo de delito. Porque eu falei com a DEPOL na sexta, a DEPOL falou, você vai fazer o exame de corpo de delito? Eu falei, mas eu descobri na quarta, eu fui agredida no domingo, eu já não estou com o rosto inchado, já arrumei os dentes, a minha preocupação inicial era arrumar os dentes. Eu falei, eu acho que não vou encontrar nada. Quando o Daniel chegou ontem, ele falou, não, você está enganada. Ele falou, em até um mês, um exame de corpo de delito pode encontrar alguma coisa, e como tem os exames, tem as fotos do dia, tem a evolução do caso, tem que fazer o exame de corpo de delito. Então eu imediatamente marquei junto com a Polícia Civil, será feito amanhã. Foi aberto o inquérito pela Polícia Civil do DF? O dado foi compartilhado, eu não sei o nome técnico, se foi aberto o inquérito, se a investigação é conjunta, mas o fato é que a Polícia Civil do DF também investigará. A federal, todo mundo me pergunta, por que você não fez a denúncia à Polícia Federal? Eu fiz ao Ministério Público Federal, à Ouvidoria Nacional das Mulheres do Ministério Público Federal, pessoalmente, a doutora Gabriela Mansur. Eu confio na instituição Polícia Federal, mas eu não confio em algumas pessoas específicas e na interferência do governo dentro da Polícia Federal. Me desculpem, o meu pedido de impeachment em cima do presidente da República foi justamente quando ele interferiu na Polícia Federal, e todo mundo sabe, todos vocês da imprensa sabem, ele fez uma interferência direta com uma questão pessoal, o que gerou inclusive a saída do ministro Sérgio Moro. Então, eu tenho receio que o Palácio do Planalto faça uma interferência via Polícia Federal para, sei lá, qualquer outro tipo de coisa. O GSI não está envolvido numa uma tramóia, uma montagem, uma fake news, que graças a Deus eu descobri antes e pude desmontar de um suposto acidente. Então, eu não desconfio da instituição, mas eu desconfio do governo. E o governo tem sim ingerência em cima da Polícia Federal, mas não tem ingerência em cima da Polícia Civil aqui. O próprio delegado Robson disse, não tem a menor possibilidade de ter qualquer ingerência do governo federal na Polícia do DF, o que me tranquiliza muito. Não tem ingerência sobre a DEPOL, não tem ingerência sobre a Polícia de São Paulo e não tem ingerência em cima do trabalho do Ministério Público Federal. Então, há muitos órgãos de investigação envolvidos, muitos órgãos de investigação envolvidos. Então, não tem como não se chegar, cedo ou tarde, ao que de fato aconteceu. Oi, Mariana Alves, do Poder 360. Eu queria perguntar ao senhor
Se o senhor no dia antes do episódio, né, antes de dormir, se o senhor percebeu alguma coisa diferente na casa, algo que hoje, né, lembrando, tenha te chamado a atenção? E também queria saber, o senhor disse que tem um sono muito pesado, Sim. né? E queria voltar na questão de não ter escutado. Sim. O senhor também toma remédio para dormir, e isso induz a um sono mais pesado ainda que poderia ter, né, ter levado a não escutar mesmo do episódio? Então, em primeiro, eu não notei absolutamente nada. A gente estava fazendo o que sempre fazemos no final de semana, assistindo nossas séries e tal. Então, assim, era realmente um final de semana padrão como outro qualquer, tá? Em relação a tomar remédio para dormir, apenas eventualmente eu tomo, não é frequente, é apenas eventual, tá? E mesmo assim, quando tomo é alguma coisa muito leve, mas naquela noite especificamente eu não tinha tomado. E nem na anterior e nem na seguinte, assim, é muito eventual tomar. Queria só complementar, Pois não. como, enfim, nas redes sociais, principalmente, muita gente tem falado em caso de agressão doméstica, Sim. o senhor pretende tomar alguma iniciativa para buscar quem esteja falando ou tentar provar de alguma outra forma, além do depoimento do senhor, que não aconteceu esse caso? Então, pretendo sim, foi exatamente por esta razão que eu voltei rapidamente para Brasília. Como vocês sabem, eu tenho compromissos médicos em outros lugares do Brasil. Então, uma semana eu estou no Nordeste, na outra eu estou em São Paulo. Né? Atrasei a minha ida para o Nordeste nessa semana porque exatamente eu queria deixá-la minimamente bem e estável. Uma vez que isso estava tranquilo, eu fiz todos os meus compromissos, retornei e a primeira atitude que tomei ao retornar para Brasília foi espontaneamente ir à DEPOL, onde está acontecendo essa investigação, para prestar absolutamente todos os esclarecimentos que eles quisessem. Foram 2 horas de depoimento. Eu não me neguei a responder nenhuma pergunta, muito pelo contrário, respondi com o máximo de detalhes possível. E além disso, eles me perguntaram se eu me colocava à disposição para fazer exame de corpo de delito, e eu disse que imediatamente, a hora que eles quisessem, e mais que isso, coloquei meu celular e meu sigilo telemático completamente à disposição, não há nenhum problema. Então, assim, em relação a processar isso aí, como eu sou quase que um leigo do ponto de vista jurídico, eu não posso te responder isso. Quem vai me responder isso são os meus advogados, se eles acharem conveniente ou não, no momento em que acharem conveniente. Eu não tenho essa resposta. Mas eu vou processar todos que estão acusando meu marido. Eu vou processar todos que estão fazendo relações. Eu vou processar todos, inclusive mulheres extremistas que têm incitado o crime de feminicídio. Eu vou processar o Roger, que fez postagens asquerosas. Eu vou processar a Fontinelli, que pegou uma armação feita de dentro do GSI e está espalhando. Eu vou levar isso não só para a polícia, eu vou denunciar essa gente, inclusive essas mulheres que estão cometendo crime de violência, que isso é um crime de violência contra a mulher, contra mim, que posso ter sido vítima de um outro crime de agressão. Eu vou processar, eu vou colocar na delegacia da mulher, eu já avisei o Ministério Público Federal, eu vou levar cada um à última instância. Eu não vou admitir, porque essa é a 7ª fratura. O que estão fazendo com meu marido e comigo, uma ilação que eu seria a primeira pessoa a sair, todo mundo me conhece, fazendo todo o barulho, trazendo polícia aqui pra dentro, colocando pra fora, se meu marido ousasse a falar alto comigo. Então o que estão fazendo, assim, o estado que eu vi o meu marido ficar emocionalmente, é muito pior do que o que eu tô. Ontem ele passou o dia inteiro na internet olhando comentários nojentos, asquerosos, maldosos, a ponto, assim, hoje a minha preocupação emocional é mais com ele do que comigo. Então, assim, eu não vou admitir esse tipo de coisa, porque eu sempre lutei por justiça. Agora, a justiça que eu luto não é justiça só para as mulheres, é justiça para todo mundo. Então, ele não sabe se vai processar, eu sei, eu vou processar. Eu vou processar. Toda a minha equipe está fazendo o levantamento, eu pedi para a polícia fazer todos os levantamentos, todos os arquivos serão encaminhados ao Ministério Público e segunda-feira, na Delegacia da Mulher, eu vou denunciar um por um. Homem, mulher, famoso, artista, pouco me importa. Qualquer um que esteja cometendo esse tipo de crime, que é uma violência estúpida contra uma mulher que já passou por uma outra violência física. Então, isso não vai ficar impune. O Daniel é muito mais calmo e muito mais tranquilo do que eu. Ele sofre interno, calado. Mas eu não vou permitir esse tipo de coisa. Eu não vou permitir mancharem o nome e a honra do meu marido e a minha honra também.
Porque isso é colocar o meu caráter também E a tua história? em suspeita, a minha história em suspeita. Então, pode ter tranquilidade que eu vou processar um por um. Doutor, Bruno Góes, Jornal Globo. Pois não. O senhor é médico, né? Sim. Qual foi o seu primeiro diagnóstico quando o senhor a encontrou? Ela disse que pensou que poderia ter tido um AVC, o senhor até neurocirurgião. Sim. O senhor descartou isso de saída. E como foi a decisão de ir ao médico? Então, Foram horas depois e tal. Quando que o senhor achou que ela deveria ir ao hospital? perfeito. Obrigado pela oportunidade de dizer isso. Então, veja, no momento em que eu a encontrei e eu percebi que ela tinha sofrido algum problema, a primeira coisa que aconteceu foi eu ligar o meu modo médico, né? Eu deixei o modo marido e liguei o modo médico. Então, nessa hora, eu apliquei todos os protocolos de atendimento a neurotraumatismo, que é o caso, né? Eu vi que ela estava com ferimentos no rosto, estava no chão, imaginei que houvesse algum tipo de traumatismo craniano, qualquer que fosse a origem, né? A causa desse traumatismo. Então, a primeira coisa que eu fiz, ela estava no chão, tirei do chão, coloquei na cama, limpei todos os curativos, onde estava saindo sangue, eu evidentemente tomei as providências para estancar essa hemorragia e a examinei completamente. Eu fiz um exame físico completo, geral, e depois um exame neurológico completo e detalhado. Constatei que não havia absolutamente nenhuma disfunção neurológica. Eu quero dizer, ela estava enxergando normalmente, escutando normalmente, falando coerentemente, movendo os dois braços, as duas pernas, sem nenhum tipo de alteração neurológica. Apenas queixando de dor no dente, porque tinha quebrado um dente, e com dor facial e dor no queixo, onde tinha esse ferimento. Então, por que eu não levei ao médico? Porque o médico já estava aqui. Tá? Então, assim, eu tenho 20 anos de medicina, os quais são 20 anos dedicados à neurocirurgia. Tá? E dentro da neurocirurgia, uma das minhas especialidades é neurotraumatologia. Né? Então, com muita tranquilidade, eu conduzi o caso aqui. Como inicialmente, a hipótese minha e dela iniciais era de um acidente doméstico, ter caído contra algum obstáculo, né? Inicialmente eu não considerei a possibilidade de uma agressão física, né? Então, eu tomei as atitudes que achei, a avaliei neurologicamente o tempo inteiro, não saí de perto dela, deixei tudo pronto para, caso houvesse alguma descompensação, aparecesse algum sinal neurológico novo, rebaixasse o nível de consciência, alteração de linguagem, enfim, qualquer alteração neurológica, estava tudo pronto para ela ir emergencialmente para o hospital. Mas, em nenhum momento, eu descartei a necessidade de fazer os exames. O que eu quis primeiro foi deixá-la um pouco mais confortável, deixá-la um pouco mais estável, para que, o mais breve possível, ela fizesse os exames. Tá? Agora, por outro lado, se ela tivesse tido um problema não neurológico, não neurocirúrgico, tá? Não da minha especialidade, isso que eu quero dizer. Então, se ela tivesse dito, eu estou com dor no peito, eu não teria esperado 30 segundos, eu teria levado para o hospital, porque apesar de ser médico e ter conhecimento lateral sobre, por exemplo, cardiologia, eu não me sinto à vontade para conduzir um caso suspeito de infarto miocárdio, por exemplo. Você me entende? Então, eu só deixei aqui e a tratei com o que eu tinha aqui, porque eu tenho pleno conhecimento tanto do caso dela, quanto do tratamento dos protocolos, exclusivamente por isso. Então vamos CNN, G1 e Correio. Vamos lá. Boa tarde, Galton Serra, repórter da CNN. Vocês relatam que na quarta-feira houve essa possibilidade de mudança, que talvez não tivesse sido um acidente doméstico. Sim. E poderia ter sido um atentado. Qual foi o momento ali de poderia ter sido um atentado? O que surgiu? Os laudos. Indício, nesse sentido de que poderia ser um atentado, porque inicialmente Os tem médico achados. em casa. Os Os laudos. achados dos exames. Os laudos, eu não tinha ideia que tinha 5 traumas na face e uma coluna. Veja. Desculpa, porque eu não entendi. O senhor prestou atendimento no domingo. Sim. Domingo e segunda. Ele adiou a viagem, a cirurgia que ia fazer e ficou comigo. Vocês foram, então, Não. Na quarta-feira saíram os Terça. resultados. Ela começou a fazer os exames na terça-feira e os resultados saíram na quarta. Entende? Ela fez os exames na terça, recebemos os resultados na quarta e a partir dos resultados dos exames, sim, começamos a aventar uma possibilidade de um outro mecanismo de trauma crânioencefálico que era da própria altura. Entende? Desculpa, tem ponto aqui embaixo? Colinha. Ah, tá. Colinha. Isso tudo foi o doutor que Tudo. fez. Sim. No sábado, Absolutamente tudo. a senhora tomou o medicamento, né? Como a senhora toma de vez em quando? Todo dia. Todos Esse os medicamento para dormir. Eu sou insone, absolutamente insone. Eu tenho insônia desde criança. Desde criança mesmo, eu me lembro, desde que eu me entendo por gente, de passando a noite sem claro. Então, há 20 anos eu tomo o mesmo remédio.
em dosagens diferentes. Eu já tomei dosagens muito mais fortes desse mesmo remédio. Hoje eu estou tomando 6,5. Eu já tomei 12 mg desse remédio. Então o próprio Daniel tem me ajudado a desmamar do remédio. Mas é um remédio que me induz num sono pesado durante apenas 3 horas. Durante 3 horas ele me faz dormir. E nesse dia, vocês tinham saído juntos, no sábado ou separados? Vocês tinham saído? De maneira nenhuma. Nós estiveram o dia inteiro em casa? O dia inteiro em casa. Do dia? A rotina nossa é a rotina de todo final de semana. Nós, em geral, não saímos. Nós ficamos em casa. Eu gosto de cozinhar, nós gostamos de ficar sozinhos em casa. É a oportunidade que nós temos de ficar sozinhos. Cada vez que a gente sai, tem alguém que reconhece, que quer conversar. E nós gostamos de ficar sozinhos. Então, nós ficamos sozinhos. Nós ficamos sexta-feira sozinhos. Sábado sozinhos, domingo sozinhos. E quem ficou me dando suporte aqui também é a pessoa de sempre, é o Cristiano, que trabalha comigo há muito tempo, que eu trouxe do Piauí, foi funcionário do Daniel, trabalha aqui comigo, que foi a única pessoa que saiu com o meu carro, inclusive para buscar almoço pra gente. E remédios. E remédios, depois do que aconteceu. Correio, UOL e SBT. Daniel, Oi. Existe algum suspeito, assim, algum indício de invasão ao apartamento? Vocês terão um resultado das imagens das câmeras de segurança? Vocês levaram para a polícia? Eu queria saber assim, se existe mesmo, né, a possibilidade de alguém ter entrado aqui sem ninguém ter visto. Então, eu não tenho como te dar essa resposta, porque em nenhum momento esse foi o meu foco inicial. O meu foco inicial foi cuidar da saúde dela. Então a gente deixou isso a cargo das instâncias superiores, das instâncias competentes para isso. Tá? Então, assim, se você me pergunta se inicialmente eu percebi algo que me levantasse a suspeita de invasão, eu vou te dizer não. Mas também vou te dizer, eu não procurei absolutamente nenhum desses sinais, porque todo o meu foco nas 48 horas que se seguiram ao traumatismo que ela sofreu foi a saúde dela. Mas uma semana depois, vocês não perceberam nada? Aí não é ele, fui eu. Sim, você percebeu alguma coisa? Eu peguei um dos meus agentes e nós começamos a fazer toda uma ronda pela casa e vasculhar. Não há sinal de arrombamento nenhum. Eu fiquei bastante assustada, até comentei com a Depol, de não ter câmera de segurança na frente do apartamento dos parlamentares. Fiz um pedido à Procuradoria da Mulher já para que seja solicitado ao presidente da casa, Arthur Lira, por uma questão de segurança, para que no apartamento das mulheres seja colocada a câmera de segurança. Todas ficaram muito apavoradas, porque a gente não sabia. Assim, não fazia ideia. Tem 2 aparelhinhos na frente aqui, mas nenhum é câmera, são sensores. Então, jamais me passou pela cabeça que não tivesse câmera de segurança na entrada de um apartamento que é um imóvel público. E não tem câmera de segurança na escada, nas escadas. Então, eu pedi a Depol, falei, olha, eu vou fazer a solicitação, a procuradora, né, da Coordenadoria da Mulher, a Tereza Nelma, já falou que vai fazer em nome da Procuradoria esse pedido. Eu também disse a Depol, perguntei da possibilidade de alguém ter pego a chave do meu apartamento, uma vez que existe um departamento na Câmara que tem a cópia de todas as chaves de todos os funcionários. Também por uma questão de segurança, acontece alguma coisa com o parlamentar, tem que entrar, acontece uma inundação, um incêndio, então existe esse departamento. Antes mesmo de comunicar à Câmara, eu troquei todas as chaves, e aí agora só eu e os meus funcionários temos as chaves do apartamento. Isso foi feito já logo depois do que a gente suspeitou que tinha acontecido um atentado. Na quarta-feira, as chaves todas foram trocadas. Então, e eu pedi a Depol que não se ativesse as imagens do final de semana, porque se alguém entrou aqui, não foi coisa de amador, foi coisa de profissional. Não é alguém que entrar no elevador, dar um tchauzinho e dizer, tô indo bem ali no apartamento da deputada. É alguém que pode estar alguns dias escondido em um apartamento funcional, e eu tenho uma suspeita, e passei para a Depol o nome de uma pessoa, um grande desafeto político que tem um acesso a esse bloco de maneira muito fácil. Então eu passei 2 nomes, né, na verdade, a Depol. Perguntei a Depol se era possível pegar imagens do entorno, não só do hall, onde tem câmera de elevador, mas eventualmente alguém que pudesse entrar de um andar mais baixo por um outro apartamento, já que o prédio está vazio, e acessar as escadas onde não tem câmera.
Uma informação importante que nós levamos à DEPOL, que eu não tinha dado a menor bola para essa informação, porque é o fato de terem achado uma carteira de cigarro há uns 3 meses aqui dentro da minha casa, no momento em que eu fiquei 10 dias longe do apartamento e ninguém fuma, nem nunca fumou, nenhum dos meus funcionários. Quem achou essa carteira foi um dos meus funcionários, ele já prestou depoimento à DEPOL. Eu brinquei com ele, falei, Cristiano, você deve ser o fantasminha do apartamento. Eu levei na brincadeira. Eu falei, não é possível. Vocês devem ter derrubado. Ele, Dona Joyce, eu nunca fumei na minha vida. Um outro agente, poucos dias depois, também disse que tinha visto uma pegada que não era compatível com os sapatos que os meus agentes usam. Mas são coisas que você só começa a ligar os pontos depois do que aconteceu. Até então eu não tinha dado a menor atenção para isso. Você fala, vizinhos foram ouvidos? Tem vizinho. Tá todo mundo estrategicamente, tá todo mundo de recesso parlamentar. E esse foi um pedido que eu fiz também à DEPOL, para saber, tem alguém aqui, porque a primeira informação era de que tinha um filho de um parlamentar. Mas nós pedimos à DEPOL para realmente fazer esse levantamento, para ver quem entrou, quem saiu, e o máximo de tempo para trás. Se for possível resgatar imagens de segurança de 1 mês, 2 meses, de alguém que possa ter entrado e não ter saído, de alguém que possa ter entrado via garagem, no carro de algum parlamentar. Não tem ninguém no seu andar ou aqui no prédio? Nessa entrada? Eu vi um senhorzinho quando eu subi a escada. Então, eu não sei quem é o senhorzinho, mas... Era no quarto? Então, não sei. A informação que nós temos é de que não tinha ninguém, tinha apenas o filho de um deputado. Pode ser um convidado, talvez, do filho do deputado, ou alguém que tenha voltado para o funcional. Mas os deputados que moram aqui nesse bloco? Eu não sei todos. Do meu lado mora o deputado Efraim, que é uma pessoa muito querida, é um amigo. Embaixo mora a Tereza Cristina, ministra. E no segundo andar o Luciano Bivar tem um apartamento que ele não usa, funcionários dele utilizam. Acho que o deputado Joaquim Passarinho também, que é uma pessoa assim, acima de qualquer suspeita, tem uma boa relação com ele, e os outros eu não sei. Mas a senhora disse que tem 2 suspeitos? Isso que a senhora falou? No depoimento, a senhora indicou o nome de 2 pessoas consideradas de 2 pessoas que eu considero suspeitas. São parlamentares? Um sim, outro não. Deputada, a senhora falou que surgiram outros hematomas depois. Existem outros hematomas além do rosto e da cervical e da costela que podem indicar agressão? O joelho aqui já está um pouco aqui no ombro, mas já está bem melhor. Ontem estava... Minha capacidade de regeneração, graças a Deus, é boa. O rosto está bem melhor. Foi até o Daniel que viu, abaixo da costela tinha um hematoma, mas também está bem melhor. Então... Espero que não apareça mais nenhum. Deputada, só para não sair sobre a questão dos suspeitos, esses suspeitos que a senhora identificou, eles estavam no prédio? Não sei. Eu sei que um deles tem um acesso muito fácil ao prédio. E o outro tem acesso muito fácil aonde quer que ele queira. Mas eles tinham feito algum tipo de ameaça, mesmo que velada, nos últimos tempos, para justificar essa suspeita? Um deles, sim, ameaças. O grupo, inclusive, ameaças até públicas. O outro é um desafeto que já me mandou alguns recados um pouco pesados, e recentemente eu dei uma entrevista em um outro estado brasileiro, fazendo críticas muito duras a essa pessoa. E esse recentemente é agora, há menos de uma semana. Deputada, uma questão de clareza, o único desafio da senhora deputados é o Bivar. Eu não vou falar em nomes por uma questão muito simples. Me perguntaram, mas você pode dar os 2 nomes? Se eu falar nome de um, eu vou estar sendo injusto com o outro. Até porque são suspeitas. Então, deixa a polícia investigar. Tem tanta gente investigando, que é impossível que não se ache um fio da meada. Cedo ou tarde, esse fio da meada vai aparecer. Deputada, a senhora então entende que essa pessoa estava em algum apartamento e ela saiu e veio pela escada, porque elevador tem câmera, garagem também, a portaria também. Onde não há câmera é escada e a pessoa teria que estar em algum apartamento. Escada e na frente do imóvel, Você veja que uma câmera de segurança na frente do apartamento teria resolvido esse caso. Teria resolvido o caso. Uma câmera de segurança. Acabou.
Porque aí a única possibilidade é entrar pela janela, mas no 6º andar fica um pouco difícil, né? Poderia ter ficado escondida ou aqui dentro ou em algum outro imóvel dessa entrada. Os agentes não descartam a possibilidade de alguém ter entrado antes e ter ficado escondido em um dos cômodos que nós não usamos. O apartamento é antigo, então tem vários cômodos que são inutilizados. Tem 2 na área de serviço, mais 2 aqui na área íntima, que ficam fechados, lacrados, né? Então, agora ficam oficialmente lacrados mesmo. Os agentes fecharam com a chave e eles têm a chave. Para que... Na polícia digital, assim, os peritos, eu estou perguntando porque a senhora tomou providência de uma polícia legislativa, eles são competentes para poder, enfim, eles administram isso aqui. Mas quando a senhora fala que tem uma suspeita de que foi vítima de um atentado, e que a senhora suspeita que a pessoa pudesse estar aqui e as câmeras não tivessem identificado, mas alguma pegada sempre deixa. Então foi recolhida digital? 5 dias depois, com uma funcionária em tempos de pandemia, limpando o chão, todos os trincos, todos os cantos com álcool, 3 vezes por dia. É brincadeira, né? Assim, a minha casa, você consegue, no chão, você consegue, né, fazer uma refeição de tão limpo que é. Então agora está à disposição da perícia. Né? Está à disposição da perícia. Eu fiz a denúncia. Cabe. Corrimãos. Não tem corrimão aqui, né? Tem uma maçaneta de porta, em que tudo sempre é limpo, e chão. Pronto. Agora, aí quem vai fazer essas eventuais coletas de provas é a própria polícia. Eu tenho uma foto do sangue no chão, porque eu tirei para mandar para minha mãe. Porque como a gente achou que era um acidente, imediatamente, imagina ficar num quarto cheio de sangue, né? Logo que o Daniel prestou os primeiros socorros, nós pedimos para limpar tudo, para não ficar vendo aquela cena horrorosa ali. Então, no quarto, o sangue era o único indicativo de que assim, não tinha nenhum outro sinal? Não, tinha sangue em 2 lugares. Tinha sangue nesse corredor, que é um corredor longo que separa o quarto do meu banheiro, e tinha sangue no banheiro. O que chamou a atenção foi um sangue no espelho, que era como um jato. Assim, aquilo me chamou a atenção. Porque daí eu fiquei pensando, mas será que eu sangrei primeiro aqui, depois eu caí lá? Será que eu caí lá e depois voltei e houve um jato de sangue aqui? Não tem muito sentido, né? Porque teria que ser na hora do corte para ter um jato de sangue espirrado. E ao mesmo tempo, entre o banheiro e o lugar onde eu acordei, não sei quantas horas eu fiquei desacordada, não tem sangue, como se eu estivesse me arrastando, né? Se eu tivesse sido machucada no banheiro e me arrastado até o lugar e depois desmaiado, teria o rastro de sangue. Então é uma poça de sangue num lugar e marcas de sangue no outro. E por sorte eu registrei com o telefone celular. Deputada, para um efeito mais... Ficou desacordada, mas pelos exames médicos, com os laudos, algum médico pode ter feito alguma estimativa, quanto tempo ela ficou machucada, sangrando? Não, isso não é possível. A partir dos exames de imagem que foram feitos, isso é absolutamente impossível, não tem como dizer. Pela violência das fraturas, pelo tempo que a senhora ficou desacordada, e com o uso desse medicamento, a senhora utilizou alguma bebida alcoólica que poderia ter dado um efeito maior, mais forte para ficar desacordada? Não teve nada de anormal. E né? As redes sociais também. Assim, será que a deputada tinha bebido muito? Isso potencializou o efeito de medicamento? Toda noite no jantar eu tomo uma taça de vinho, desde que eu me entendo por gente. Eu tomei uma taça de vinho no jantar, o Daniel tomou 2 taças de champanhe. Ele não toma vinho porque tem enxaqueca. Então, né? Isso foi, sei lá, 4, 5 horas antes de eu tomar o remédio. Então não tem o menor sentido, né? Não tem nada que tenha saído do nosso dia a dia. Uma coisa que o Daniel me explicou, a gente fala do tamanho da violência, né, das fraturas e tal, mas o Daniel me explicou que... Eu queria que você explicasse para eles, amor, que alguém que saiba onde bater, aquele negócio que você me explicou do ovo, que se for... Sim, assim, aí falando do ponto de vista neurotraumatológico, tá? O que eu expliquei para ela foi que uma pancada, certamente o queixo foi um dos pontos onde ela recebeu uma pancada. Não há dúvida disso, porque há uma laceração da pele, tá? Se você observar, não foi exatamente no meio da mandíbula, mas foi paramediano aqui do lado esquerdo. Então, se você aplica uma força nesse sentido aqui, a transmissão da força não é apenas vertical, mas ela é oblíqua. Sendo oblíqua, a mandíbula, que é uma parte móvel, ela vai mexer para cima
e para a direita. Na hora que ela mexe para cima e para a direita, ela bate nos dentes que estão do lado direito, explode o dente do lado direito, que foi o que aconteceu com ela. Tá? Ao mesmo tempo, existe uma transmissão de energia para cima. Tá? E quando você tem a transmissão de energia para cima sobre uma parede sólida, essa parede ela vai receber uma onda de choque e tende a quebrar no ponto mais fino. Igual se você pegar um ovo, conseguir colocar um ovo em pé e der uma pancada em cima dele, ele não vai quebrar em apenas um lado, ele vai quebrar dos dois lados, porque a onda de choque se transmite, tá? E foi exatamente o que aconteceu no seio maxilar esquerdo e nos dois ossos nasais. Tem duas fraturas que são absolutamente simétricas, uma de cada lado, entende? Porque houve uma transmissão simétrica e simultânea de energia no sentido ascendente. Então, assim, uma pancada bem dada aqui, ela vai fazer também uma hiperextensão da coluna. Quando ela fizer a hiperextensão da coluna, você vai ter o conjunto crânio-coluna, o centro de massa é o crânio. E o ponto de fixação é o ponto mais baixo da coluna cervical, que é exatamente a 7ª vértebra cervical, que é onde tem a fratura. Então ela faz a hiperextensão e na hora que faz a hiperextensão provoca a fratura da coluna cervical, que é o que ela tem. Tá certo? Então assim, todas as lesões são compatíveis, por exemplo, com uma agressão desse tipo. Eu não estou dizendo e jamais direi que este é o único mecanismo possível de causar esse tipo de lesão. Estou dizendo apenas que, estando ela desacordada, portanto sem nenhum tipo de defesa, um choque aqui na mandíbula é capaz de causar praticamente todas essas lesões de uma vez só. Doutor, o senhor pode traduzir isso? Como que seria uma agressão desse tipo? Um soco daqui? E isso teria também... o senhor poderia traduzir como se fosse uma queda? Existe uma possibilidade de queda disso causar? Existe. Como seria essa porrada? Do jeito que o senhor está... De novo, as nossas suspeitas sempre inicialmente foram queda da própria altura contra um obstáculo, e eu faço questão de frisar contra um obstáculo, tá? Porque se ela caísse contra o chão, as lesões seriam diferentes. Então ela pode ter caído, batido contra uma mesa, contra a bancada da pia, contra um pegador de, como é que chama? Uma maçaneta de porta, é possível, tá? Então ela se choca contra um obstáculo, ok? Ou ela está no chão e recebe, por exemplo, um belo chute. Se ela receber um chute aqui, tudo isso está feito. Doutor, como o senhor se sente com essas supostas acusações que teria agredido a sua esposa? O senhor falou que nunca agrediu, mas como o senhor se sente? Então, a sua esposa comentou como é o senhor, perfeito. Como você se sente? Perfeito. Assim, eu mais do que nunca agredi, eu nunca levantei a voz para ela, eu nunca falei uma palavra no imperativo para ela que não brilhe. Só esse verbo que eu falo no imperativo. E, assim, eu me sinto muito... Eu acho até natural esse tipo de suposição, mas me sinto muito tranquilo. Exatamente por isso que absolutamente tudo que me veio à cabeça ser possível fazer para esclarecer isso, eu estou fazendo com o máximo de dedicação. Porque o maior interessado na solução disso sou eu. Afinal de contas, é minha família, é minha esposa, é a segurança dela e a minha. Então, assim, eu acho natural, não vou dizer para você que isso não me entristece, é claro que entristece, mas felizmente eu tenho recebido muitas manifestações de solidariedade, muitas pessoas que me conhecem há muitos anos, né? E eu encaro com naturalidade e com tranquilidade. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Rede TV, Metrópolis e Folha, querem perguntar? Não, eu dou a minha pergunta para você podia perguntar, deputada, a senhora falou de 4 procedimentos que a senhora tomou. O depoimento do depósito, uma conversa com o chefe de polícia lá de São Paulo, Polícia Civil, correto? Não foi o chefe, foi um dos delegados. Isso, que já me acompanha, porque que é o pessoal que me acompanha em tudo. Delegado da Polícia Civil de Brasília e mais o Ministério Público, correto? Então esses 4, né? Sim. Agora, depoimento mesmo, a senhora prestou o depósito e o Ministério Público, correto? Depósito e Ministério no mesmo dia, porque foi muito cansativo. Essas suspeitas da senhora com relação a 2 pessoas estão em ambos os depoimentos? Doutor, não, desculpa, tem alguém que não perguntou ainda. Algum desses... E é em sigilo absoluto, que eu faço questão, porque não quero ser injusta com ninguém. Quando descobrirmos, aí, ok, mas é em sigilo absoluto. Algum desses ferimentos, sejam eles causados por acidentes, por agressão, eles poderiam ter levado a óbito? Olha, na intensidade com que a gente constatou, e veja, eu estou fazendo uma análise retrógrada dos ferimentos, porque eu a vi
após os ferimentos e vi os exames que foram feitos também depois do ferimento. Com isso aí, não dava para ter, com este choque, não dava para ter levado a óbito. Por quê? Porque não houve nenhum comprometimento, por exemplo, intracraniano. Tá? Então, o conteúdo intracraniano dela está absolutamente normal, foi constatado pela tomografia. Não há nenhum problema na medula espinhal, que é diferente de coluna, tá? É a coluna, que é o arcabouço que sustenta e protege, e a medula, que é a parte que está dentro. Então, não há nenhuma lesão comprometendo nem cérebro, nem medula. Tá? Então, assim, este choque, este trauma exclusivamente poderia ter causado morte numa pessoa na idade dela? Certamente não. Doutor, eu tenho uma pergunta. Vocês acham que assim, ainda tem alguma possível materialidade a ser descoberta numa investigação que ajude a esclarecer, ou os caminhos já se fecharam para descobrir? Eu realmente não tenho essa resposta. Tem as câmeras, né, gente? Não é possível. Se não for a câmera daqui, foi o que eu pedi para a Depol pegar a câmera do... Como a Polícia Civil também vai investigar, câmera da rua, câmera do poste, câmera do vizinho, câmera de todo mundo. Se não entrou pela porta da frente, se alguém entrou aqui, vamos ver se foi dentro de um porta-mala, se foi por uma janela. Não é possível que com tanto... Só que, assim, de novo, essas câmeras têm que ser analisadas de um mês para trás. Não é no final de semana, não, porque não é coisa... Se alguém quis me dar um susto, não é coisa de amador, não. Então, não é possível. Assim, hoje em dia, assim, a gente sai na rua, o Google sabe onde a gente está. Então, não é possível. Eu acho que as câmeras, não só aqui de dentro, porque há a vulnerabilidade de segurança do funcional, mas eu acho que com a entrada da polícia, as outras câmeras até, eventualmente de rua, a gente consegue alguma pista sim. Deputada, a senhora descarta a possibilidade de um acidente, de uma queda, ou só acha que agora poderia ter sido uma agressão? Há um descarte dessa hipótese? Eu não descarto nada. Eu só, só é um pouco mais difícil de acreditar. Foi o que um dos médicos disse pra mim. Ele falou, olha, se você caiu, você rolou de uma escada, pelo tamanho da pancada, ou bateu várias vezes. Como eu não me lembro, eu acho muito difícil eu bater várias vezes sem me lembrar. Porque se eu desacordei primeiro, eu não poderia bater outras vezes, certo? Se eu desacordei depois de bater várias vezes, eu me lembraria, pelo menos, das primeiras batidas. Então, é isso que não fecha. Então... Mas o Stilnox, ele não causa perda de memória? Pra mim, nunca causou. Assim, como eu disse, pra mim é um remédio água com açúcar que eu tomo há 20 anos. Que, inclusive, eu tenho insistido muito com meu marido para ele trocar o remédio, aumentar a dose, porque eu durmo 3 horas por noite, e isso quando acontece um milagre de eu dormir. Mas seria possível, por exemplo, a senhora já ter tido os episódios de sonambulismo, não ter se lembrado justamente porque ele não te lembrou? Mas eu não tenho episódio de sonambulismo, gente. Como é que eu vou inventar um negócio de, assim... seria possível um ET ter entrado na sua casa? Seria possível você ter sonambulismo? Eu não tenho sonambulismo, eu não tenho nenhum tipo de doença, eu não tenho nem... Assim, o meu único problema é insônia. Essa é uma doença crônica que eu tenho. E o único problema que eu tenho no meu casamento é o marido que ronca, que a gente não consegue dormir todas as noites juntos, que é uma... Agora, nós ficamos sempre até tarde juntos, e todos os dias de manhã, quando ele está aqui, como aconteceu hoje, eu vou no quarto do ronco, que é o quarto dele, tiro ele do quarto, ele vai pro meu quarto e nós ficamos sempre pelo menos meia hora juntos ali para começarmos o dia juntos. Mas é isso. Deixa eu te falar tecnicamente, tá? O Stilnox, para causar qualquer remédio que altere o funcionamento do sistema nervoso central, ele pode, em tese, provocar alguma alteração de memória. Ponto. Tá? Agora, você tem as medicações que causam isso com maior frequência e as que causam isso com menor frequência. E isso também é proporcional à dose tomada. Então, assim, se a pessoa toma uma dose elevadíssima, e aí tudo bem, aí eu concordo que pode haver realmente alguma alteração de memória. Agora, há uma outra coisa que eu faço questão absoluta de dizer, é que no contexto de qualquer traumatismo crânioencefálico, por menor que ele seja, você sempre admite a possibilidade de uma coisa extremamente comum, chamada amnésia retrógrada para o evento. Tá? Então, assim, desde quando a gente é criança, assiste um desenho animado, o cara toma uma pancadinha na cabeça, ele esquece do que aconteceu e frequentemente desorienta um pouco. Tá? Então, essa amnésia, sim, ela pode ter acontecido. Eu acredito que aconteceu. Então, eu não atribuo esse lapso de memória que ela teve
a um problema, a uma questão bioquímica ou medicamentosa. Eu atribuo sim ao traumatismo crânioencefálico que ela teve. De novo, eu estou falando isso porque eu vi muitos ataques em redes sociais, inclusive de pessoas que eu considerava minimamente estudadas e sérias e até, digamos assim, cultas. Dizer, como é que pode ela não lembrar de nada? Simples, se você tomar uma pancada na cabeça por qualquer mecanismo que seja, você, em tese, pode ter uma alteração de memória chamada amnésia retrógrada para o evento. Tá? Então, não é incomum você encontrar pessoas que sofreram agressão física, ou que sofreram um acidente de moto, ou que sofreram um acidente de carro, e dizem, eu não lembro de nada, eu só me lembro de quando eu acordei na cama do hospital. Tá? Amor, então, pode ter lapso de lembrança depois que passar de tempo, não? De lembrança em relação Sim, eu lembrar de alguma coisa? É possível, mas não é provável. Porque, assim, o mecanismo de consolidação da memória, ele não acontece imediatamente ao momento do fato. Então, acontece um fato aqui, eu me lembro disso enquanto estou consciente, mas esse processo de consolidação da memória demora um certo tempo para acontecer. Então, se eu tenho uma perda súbita de consciência, especialmente se eu tenho um comprometimento do funcionamento do cérebro, e em especial das áreas responsáveis pela memória, eu vou ter realmente apagar completamente. Tá? Então, isso dificilmente você vai ter lembranças. O que pode aparecer no futuro são, assim, ideias, confabulações e tal, mas você nunca vai poder dizer que ter certeza que é uma lembrança daquilo da lembrança. Sobre o acidente de carro, que também está circulando na internet, esse tipo de lesão que ela apresenta é compatível ao acidente de carro? Eu te agradeço muito a oportunidade que você me dá em perguntar isso. Então, assim, em relação ao acidente de carro, eu também vi alguns comentários extremamente, para dizer o mínimo, maldosos e cretinos. O carro está intacto. Tá? Então, primeira coisa, o nosso carro está intacto. Diga-se de passagem, carro comprado antes de ela ser candidata, antes de ela ganhar, antes de ela ser deputada. Tá? Então, o carro está absolutamente intacto e o padrão de lesão crânio cerebral, causado por um acidente automobilístico é completamente diferente do padrão de lesões que ela tem. Então, estas lesões que ela apresenta neste momento não são, categoricamente, não são decorrentes de um acidente que envolva qualquer tipo de transporte, especialmente carro. Seriam outras lesões, não essas. Agora, eu só queria avisar vocês, quem estava na coletiva quando eu saí da Depol, vai lembrar, acho que ninguém deu muita bola, porque parecia uma história até para mim da conspiração. Eu recebi uma mensagem de uma fonte ligada ao GSI, dizendo que eles estavam em busca de um carro semelhante ao meu, para amassar esse carro e dizer que eu tive um acidente de carro, bêbada e drogada. Eu nunca fumei um cigarro. Nem quando viajei para Colômbia, nem a folhinha de coca para conseguir respirar direito, nem isso, nada. Quando eu fiquei sabendo disso, graças a Deus, foi bem na hora da coletiva saindo da Depol. E eu registrei para quem estava lá. Horas depois isso começou a circular. E o general Heleno foi ao Twitter, debochado do que estava acontecendo. Isso está circulando em grupos bolsonaristas. Eu não sei qual é a instância ainda, se é via Aras, se é via Ministério Público, se é via Justiça, mas eu vou acionar o Heleno para que traga explicações. Se existe também um GSI paralelo, como tem uma ABIN paralela, por que isso foi tramado? Eu tenho isso por escrito, então não é alguém que me ligou e me falou, eu tenho uma prova no meu telefone. Com hora, né? Com hora, e não adianta tentar roubar meu telefone, porque já está printado, já está guardado, já está na mão do advogado. Então, assim, eu vou querer explicações do GSI. Por que esse medo? Por que esse medo todo? Por que inventar um acidente de carro? Que é uma coisa assim que é muito fácil da gente desmontar isso, uma vez que tem câmera na garagem. E quem dirige o meu carro, o carro saiu daqui e voltou algumas vezes. Meu motorista foi buscar remédio, foi buscar comida, eu não estava em condição de cozinhar. Então, assim, por que esse desespero? Para que montar uma situação absurda dessa? Então, a minha suspeita inicial, eu disse isso a Depol, a minha principal suspeita era a suspeita 2. Mas esse desespero de tentar forjar um monte de informações me coloca uma pulga do tamanho de um elefante atrás da abelha. Né? Então, as autoridades competentes, eu acho que devem ouvir o representante do GSI para entender o que realmente está acontecendo. Exatamente para comprovar essa tentativa do GSI de forjar um... Desculpa, eu não entendi o início da... O que a senhora tem
para comprovar essa denúncia de que estariam forjando um acidente? Eu vou ler para você a mensagem, não, obviamente vou resguardar a fonte. Veio o horário. Uhum. Seria possível mostrar a mensagem para ele? Não, né, gente? Isso vai querer que eu exponha a fonte, né? Sexta-feira, 16 horas e 15 minutos. Uma fonte ligada ao GSI, né? Eu sou deputada, mas continuo sendo jornalista. Oi, no GSI estão falando que a senhora bateu o carro. Vão vazar essa história. Querem vazar essa história. Aí eu mandei um áudio. A pessoa me respondeu com áudio, dizendo que havia toda uma trama no entorno disso, para eu ficar atenta. Eu saí, eu acho que era por volta de umas 5 horas da Depol, e já falei isso para a imprensa. Então quem tem a coletiva na íntegra vai ver que eu falei isso e que está lá registrado. Então, e na sequência, poucas horas depois, isso começou a circular naquele mesmo modelo que o Gabinete do Ódio usa, em grupos bolsonaristas, exatamente a mesma coisa. Pegaram uma foto do Estadão, o Estadão inclusive fez o Estadão Verifica e desmontou a farsa, né? Foi muito rápido, pegaram uma foto do Estadão, o Estadão teve aqui em casa. Nessa foto do Estadão, colocaram embaixo farsa desvelada, farsa revelada, alguma coisa assim, e uma suposta matéria do Estadão, dizendo que eu bati o carro, que o GSI já tinha encontrado as informações e que eu tinha sido toda quebrada depois de sair de uma festa rave. Ainda é meio... podia melhorar um pouquinho a história. E aí o Estadão, obviamente, né, já desmentiu tudo, ficou ontem na capa do Estadão um tempo, mas aquilo que foi passado por uma fonte se concretizou. Então esse desespero todo é uma coisa que me incomoda e me preocupa. A minha segurança está reforçada e vai continuar reforçada. A senhora vai passar essa mensagem Os para... dois suspeitos que a senhora disse, 2 suspeitos da política, um é parlamentar, o outro não é parlamentar. Esses 2 suspeitos, a senhora relatou para o DEPOL vai chamar eles para serem ouvidos? Provavelmente vai buscar uma pista e aí sim, né? Eu não posso responder pela DEPOL. Mas eu deixei... Eles quem são? Falei. E por quê? Falei quem e falei por quê. Por que da suspeita? A gente vai encaminhar para o encerramento, pessoal. Quem mais quer fazer pergunta? Só para a gente mapear aqui só. Só queria perguntar para a doutora, até porque a coletiva foi mais para ouvir, a deputada também, mas foi comunicado em seu nome, mas é o seguinte. Quantos metros fica seu quarto do quarto da deputada? Tem o meu quarto, o closet, tem um quarto, o corredor, closet, o banheiro, corredor, banheiro, o quarto. Eu nunca medi, eu não sou muito bom de medida, mas miseravelmente 8, 10 metros, pelo menos. E outra coisa, o senhor é um neurocirurgião. Sim. Uma pessoa que ao ver a deputada no dia seguinte com essas lesões, mesmo que não vão aparecendo ao longo, não lhe passou pela cabeça naquele momento, Joyce, vamos ao hospital para ver o que aconteceu? Repita a minha frase. Ele queria me levar imediatamente para fazer as tomografias. Eu sou teimosa igual uma mula. Eu falei para ele, ainda brinquei, eu falei, eu tô com meu personal doctor em casa, com um dos melhores médicos do país. Você está me cuidando, minha preocupação era com os meus dentes. Eu falei, eu não vou fazer. Aí ele falou, em casa de ferreiro, o espeto não vai ser de pau. Eu sou um profissional, eu lido com trauma todo dia, então você vai fazer. Você pode não fazer agora, eu nem consegui abrir a boca, né? Mas você vai fazer. Melhore um pouco, vamos cuidar dessa... Eu estava bastante debilitada e nós vamos para o hospital. E foi por conta dele que eu fui ao hospital. Quanto tempo depois? Ele saiu na segunda, até segunda ele ficou me cuidando, na terça. Você ligou para o médico em São Paulo? Liguei para o Dr. Calil, falei com a doutora Ludmila, falei com... Aí ele falou, vai para o hospital. Não, ele falou, o Daniel tá certo. Ele falou, Joyce, o Daniel tá certo, você tem que ir para o hospital. Aí só viu mais... Aí ele falou... né? Dentro de casa. Santo de casa não faz milagre. Mais uma pergunta para. Mas eu só acho importante esclarecer, porque eu entendo o tom e o objetivo da sua pergunta. E o seguinte, de novo, eu sou especialista em neurotraumatologia, então se ela tivesse apresentado o mais mínimo sinal de descompensação ao longo do tempo, ela teria ido para o hospital imediatamente, porque isso já estava programado.
Tá? Então, isso eu já falei, mas eu faço questão de repetir, porque, eu repito, eu sei qual é o tom e o objetivo da sua pergunta. Então, eu estou dizendo que se não fosse da minha mais absoluta especialidade, e se ela tivesse apresentado o mais mínimo sinal de descompensação neurológica ou até uma dor nova que não tivesse aparecido inicialmente, ela ia imediatamente para o hospital puxada pelos cabelos. Não queria saber. Agora, como ela isso aí pode dar manchete, hein, amor? Depois de agressão, o marido de Joyce Hasselman disse que puxa ela pelos cabelos no hospital. De novo, ela só apresentou melhoras após o momento em que eu a encontrei. E foi esta a única razão pela qual eu me permiti postergar em no máximo 48 horas a realização dos exames. Mas em nenhum momento eu disse para ela, você não vai fazer exames ou você está liberada dos exames. Eu queria ter levado ela para fazer os exames ainda no domingo à noite. Não fomos porque ela só apresentou melhora, ela não descompensou em nenhum momento e ela estava com muita dor na face e nos joelhos. Então eu disse, olha, já que você está só apresentando melhoras, eu vou tratar a sua dor. Quando você melhorar um pouquinho da dor no joelho, conseguir ficar em pé minimamente, aí você vai fazer as tomografias. Ah, não vou. Eu disse, vai fazer tomografia. A casa aqui é de ferreiro, mas o espeto é de ferro, não é de pau, não. Deputado, eu queria só perguntar. Mais uma pergunta para a gente. Deputado, só queria esclarecer duas coisas. Primeiro, a senhora vai apresentar essa mensagem para a polícia sobre o GSI, acha que a pessoa iria prestar depoimento? E uma segunda, se tem algum objeto no quarto, degrau, ou alguma elevação que poderia causar essa Não tem nada. Nem não tem afastados, não tem escada, não tem nada. Até alguns veículos de imprensa entraram no meu quarto. No meu quarto tem só a minha cama e 2 criados mudos, uma poltrona bem longe encostada na parede, e no corredor não tem absolutamente nada, só armário dos 2 lados, não tem nada. A senhora vai apresentar a mensagem? Já encerrou, mas só a mensagem a senhora vai apresentar para a polícia? Desde que a polícia proteja a fonte, a testemunha, claro que sim. Eu sei que já encerrou, mas só para não escrever errado e não ficar nenhuma dúvida, a senhora tinha falado que o segundo que a senhora apresentou como suspeito, né, a senhora não quis dar detalhes de quem era, mas a senhora, ele teria alguma coisa contra a senhora e a senhora inclusive teria falado dele em uma entrevista fora do país, é isso mesmo? Fora de Brasília. Fora de Brasília. Em outro estado. Em outro estado. Seria alguém ligado ao governo? Não quer, prefere não falar. Bom, os meus maiores desafetos hoje são todos ligados ao governo, né? Doutor Daniel. Não que eu não tenha outros, mas os maiores desafetos são, e aqui não é uma acusação, é só uma constatação. Doutor Daniel, como o motivo da coletiva é a sua presença e tudo mais, tem alguma consideração que o senhor deseja fazer que não esteve contemplado aqui nas perguntas sobre o que aconteceu, sobre esse episódio? Assim, talvez 2 considerações. A primeira delas é que eu sempre me coloquei absolutamente à disposição de todos e de todas as autoridades, de todos os veículos de imprensa para explicar, absolutamente responder a todas as perguntas. E vou te dizer que ficou um aprendizado para mim. Quando a gente está começando a estudar neurologia, a gente aprende que o que diferencia o ser humano dos outros animais é a inteligência e especialmente a linguagem. E eu aprendi que hoje, pelo menos no mundo atual, no país atual que a gente vive, o que singulariza o ser humano não é nenhuma coisa nem outra. É a maldade, a crueldade e a sordidez. Então isso aí realmente hoje eu acredito que caracteriza o ser humano muito mais do que a linguagem ou do que a inteligência. Essa é a triste constatação a que eu cheguei olhando os comentários mais inacreditáveis que eu vi nas redes sociais. Não a meu respeito, porque realmente isso não me abala. Quem não deve não teme, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Mas em relação a ela, isso realmente me deixou muito triste. É só isso. A gente agradece, obrigada pela presença, a gente agradece a presença de todos também, tá? Obrigado. Está tudo para a redação, né, gente? Fechar a matéria. Os 2 depoimentos foram ao default. Da senhora e do doutor. Sim, compartilhar. Eles têm um sistema já de compartilhamento com a polícia, por exemplo. DEPOL não faz exame de corpo de delito, mas eles têm uma parceria, entendeu? Na Polícia Civil, o amanhã. corpo de delito vai ser amanhã, mas lá ainda não houve depoimento. Na Pol Civil do mas compartilhado o depoimento. Tá. Compartilhado o depoimento. Tanto que eu nem preciso prestar outro se eu não quiser, porque eu já prestei, basta compartilhar e colocar no sistema. Polícia Civil do DF, de São Paulo, Ministério Público Federal.
Posso tirar um também? A senhora relatou ao Ministério Público, vocês viu os suspeitos também, ou só na Polícia Legislativa também? A senhora vai fazer corpo de delito amanhã? Sim. Aqui em Brasília mesmo. Eu não estou em condição de viajar, né? Porque eu ainda estou com um pouco de vertigem. O Daniel me explicou que como eu bati o labirinto, então às vezes eu estou sentada, começo a ver tudo tremendo, assim. É uma labirintite, mas que é provocada pela queda. Então eu não estou em condição de pegar avião, não. Já tem um horário que a senhora vai fazer? Tem, mas a gente estava organizando tudo para ser assim, bem sigilo. Ele também vai A Depol vai me acompanhar também, tá? A Depol vai comigo na Polícia Civil, como trabalho é conjunto, então a gente me acompanha, tá? Para realmente ter todas as informações compartilhadas. Mas o doutor Daniel também vai fazer. Ele se colocou à disposição e a Depol achou desnecessário. Como não, né, assim, não tem nenhum vestígio de luta, de absolutamente nada, ele já queria fazer logo ontem. Ele falou, vamos fazer já. Mas a Depol achou desnecessário. De novo, estou à disposição para fazer a qualquer momento. Chamou, eu faço. Eles deram algum prazo sobre análise de imagem das câmeras? Não. Me falaram se avançou de alguma forma a investigação? Não, né, a gente foi sexta. Ontem o Daniel foi ouvido. Eu não sei como é que é o trabalho de final de semana. Eles estão aqui cuidando de mim. Tem a gente aqui, tem a gente lá embaixo. Então... Melhoras, deputada. Obrigado, doutor. Gente, obrigada. Obrigado. Obrigada.